O irmão que presenciou tudo ainda se emociona ao lembrar como o Espírito Santo começou a agir na vida daquele jovem. Era um domingo à tarde, depois do culto da manhã, quando muitos irmãos ainda permaneciam no salão conversando sobre as bênçãos recebidas. O jovem, que até então só tinha conhecido a ira e a rebeldia, sentou-se num banco dos fundos cabisbaixo, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Um irmão mais velho, homem de oração e de muita experiência na fé, aproximou-se dele com aquele jeito simples e cheio de amor que só os servos de Deus têm. Não falou nada de imediato, apenas sentou-se ao lado e deixou que o silêncio falasse primeiro. Foi então que o jovem, com a voz embargada, começou a desabafar. Irmão, eu não aguento mais. Todo dia é uma luta. Eu explodo por qualquer coisa, magoo quem amo, e depois me sinto o pior homem do mundo. Já orei e já pedi perdão, mas parece que não adiantou. Será que Deus ainda pode me ajudar? O irmão, com os olhos cheios de lágrimas, colocou a mão no ombro dele e respondeu com uma certeza que só vem daqueles que já viram Deus agir. Meu filho, se você está aqui hoje, é porque Ele já começou a obra em você. O Senhor não desiste de ninguém. Vamos orar? E ali mesmo, entre os bancos vazios, aqueles dois joelhos se dobraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um clamor sincero, daquele que sabe que só Deus pode mudar o que o homem não consegue. Senhor Jesus, este jovem está aqui porque tu o trouxeste. Ele quer ser livre, quer te servir, mas as amarras são fortes. Pelo teu sangue, quebra estas correntes. Dá-lhe um coração manso, como o teu. Que ele sinta a tua paz, não apenas por um dia, mas para sempre. Em nome de Jesus, amém. Enquanto oravam, o jovem começou a tremer não de medo, mas como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. Quando levantou, seus olhos já não tinham mais aquele brilho de revolta, mas uma luz diferente, como quem acabou de nascer de novo. Nos dias que se seguiram, a mudança foi tão visível que até os de fora notaram. Os pais que antes viviam com medo das suas crises, agora o viam chegar em casa com um sorriso no rosto. Os irmãos na fé que antes torciam por ele em silêncio, agora o abençoavam abertamente. Glória a Deus. O Senhor te libertou. Mas o jovem sabia que a batalha não havia terminado. O inimigo não desiste fácil de quem decide servir a Cristo. Houve dias em que a tentação de cair na ira voltou, como uma onda forte querendo arrastá-lo. Mas agora ele tinha algo que antes não tinha, a certeza de que não estava sozinho. Uma noite, depois de um dia difícil no trabalho, ele sentiu a raiva subir dentro de si como um fogo. Respirou fundo, e em vez de explodir, foi para o seu quarto, fechou a porta e abriu a Bíblia. As palavras de Tiago 1:19-20 saltaram diante dos seus olhos. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ali sozinho com o Senhor, ele orou: Pai, eu não quero voltar atrás. Se o Senhor me deu vitória uma vez, pode me dar de novo. Ajuda-me a ser manso como o cordeiro. E a paz voltou. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus, mais uma vez, provou ser fiel. Os cultos se tornaram seu refúgio. Toda vez que o coro cantava Lava-me, Jesus, no teu sangue precioso, ele sentia as lágrimas rolar, não de tristeza, mas de gratidão. Uma irmã em Cristo, que também tinha passado por lutas semelhantes, aproximou-se dele certo dia e disse: Irmão, quando eu vejo você aqui firme, eu me lembro de que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou a minha vida, pode mudar a de qualquer um. Continue assim. Aquelas palavras foram como bálsamo. Ele não estava só na caminhada. Um domingo, durante o culto da tarde, o irmão que havia orado com ele no início pediu para que ele desse um testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ele se levantou e contou como Deus tinha operado em sua vida. Eu era escravo da minha própria ira. Magoei pessoas, quase destruí minha família. Mas Jesus me libertou. Não foi de um dia para o outro, mas Ele tem me ensinado a cada dia. Se alguém aqui está passando pelo mesmo, não desista. Deus ouve, Deus vê, e Deus libera. O salão encheu-se de amens e glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Aquela era a prova de que o Evangelho não é apenas teoria, mas poder de Deus para transformar vidas. Os meses passaram, e o jovem que antes era conhecido pela fúria agora era reconhecido pelo amor. Ele começou a ajudar na escola dominical, ensinando as crianças com uma paciência que só quem foi transformado por Cristo pode ter. Certas vezes, quando alguma criança se comportava mal, ele se ajoelhava ao lado dela e dizia: Vamos pedir a Jesus para nos ajudar a ser bons? E ali, na simplicidade daquela oração, mais uma semente era plantada. Um dia sua mãe, que sempre havia sofrido com suas explosões, chegou até ele com os olhos brilhando e disse:
Filho, ontem sua irmã me falou algo que eu nunca pensei que ouviria. Ela disse: Mãe, agora eu tenho medo de magoar o meu irmão, porque ele é tão bom que qualquer palavra dura vai doer nele. O jovem abraçou a mãe e pela primeira vez em anos, sentiu que havia cumprido o mandato de honrar pai e mãe não só com palavras, mas com atitudes. Mas a prova maior ainda estava por vir. Um antigo amigo de antes da conversão que nunca havia aceitado sua mudança, apareceu um dia com palavras de escárnio. Então você agora é santinho, é? Acha que essa sua religião vai te salvar de tudo? O jovem sentiu o sangue ferver, a tentação de revidar com as mesmas palavras duras de antes foi forte. Mas então se lembrou das orações, dos cultos, do amor dos irmãos. Respirou fundo e respondeu: Eu não sou santinho, sou pecador salvo pela graça. E sim, Jesus me salvou de tudo, até de mim mesmo. O rapaz sem graça foi embora, mas aquela vitória foi mais um marco na vida daquele servo. Hoje, anos depois, ele é um dos irmãos mais ativos na congregação. Não porque seja perfeito, mas porque sabe o preço da liberdade que recebeu. Ele ainda luta, ainda cai, ainda pede perdão, mas agora sabe para onde correr. Em cada culto, quando o coro entoa sangue de Jesus, poderoso és, ou Deus é fiel, ele não falha, ele fecha os olhos e agradece. Porque sabe que se não fosse a mão poderosa de Deus, ainda estaria perdido nas trevas da sua própria natureza. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu o poder de Deus se manifestar não em milagres estrondosos, mas na mudança silenciosa e profunda de um coração. Não houve propagandas, não houve alarde, apenas uma vida transformada pelo evangelho puro e simples, pregado com amor e vivido com sinceridade. Porque no final das contas é assim que Deus opera, não com espetáculos, mas com vidas que dia após dia se rendem à sua vontade. E a história desse jovem não é única. Em cada congregação, em cada cidade, há irmãos que poderiam dar testemunhos semelhantes. Uns foram libertos de vícios, outros de doenças, outros de amarguras. Mas todos têm uma coisa em comum: encontraram em Cristo a resposta para suas maiores lutas. E é por isso que quando os irmãos se reúnem para louvar, não cantam apenas com os lábios, mas com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez. Que este relato sirva de encorajamento para quem ainda está lutando. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda libera, ainda transforma. Basta que nos cheguemos a Ele com um coração sincero, dispostos a deixar que Sua vontade seja feita em nós. Porque, como diz a palavra, ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, Apocalipse 2:7. E a vitória começa quando, como aquele jovem, nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Aquele jovem, agora livre da escravidão do seu próprio temperamento, passou a frequentar as reuniões com um zelo que chamava a atenção. Não era mais o mesmo que entrava na igreja com o rosto fechado, os punhos cerrados e o coração cheio de revolta. Agora seus olhos brilhavam com uma paz que só quem já foi tocado pelo Espírito Santo pode reconhecer. Ele não falava muito, mas quando abria a boca, suas palavras eram cheias de um respeito que antes não existia. Os irmãos mais velhos, aqueles que oraram por ele nos dias mais difíceis, olhavam para ele e só podiam dar glórias a Deus, porque sabiam que não era obra humana, mas sim a graça do Senhor operando em uma vida que parecia sem esperança. Um domingo, depois do culto da manhã, ele se aproximou do irmão que havia sido usado por Deus para falar com ele naquela primeira vez. Com voz firme mas emocionada, disse: Irmão, eu quero agradecer ao Senhor por não ter desistido de mim. Eu lembro de cada palavra que o Senhor me falou naquele dia, quando eu pensei que ninguém mais ia querer saber de mim. Mas o Senhor não só falou, como orou por mim, e Deus ouviu. Hoje eu sei que não foi o Senhor, foi Deus usando o Senhor. E eu quero servir a Ele pelo resto da minha vida. O irmão mais velho, com lágrimas nos olhos, apenas abraçou e disse: Meu filho, isso não é para mim, é para o Senhor. Ele é que merece toda a honra. Só peço a Deus que você nunca se esqueça deste dia, que você nunca volte atrás. Porque o inimigo não desiste, mas Deus é maior. E assim foi. O jovem começou a participar dos cultos de doutrina, sentando-se nos bancos da frente, com a Bíblia aberta, anotações nas margens, perguntando aos irmãos mais experientes quando algo não ficava claro. Não era mais aquele que discutia por qualquer coisa, que explodia com palavras duras. Agora, quando algum assunto o incomodava, ele respirava fundo, orava em silêncio e respondia com mansidão. Os próprios familiares que antes tremiam só de ouvir seus passos pela casa, agora ouviam ler a palavra de manhã cedo, antes de sair para o trabalho. A mãe que tanto chorou por ele, agora ouvia ajoelhado no quarto, pedindo a Deus forças para vencer mais um dia.
E o pai, que já havia perdido as esperanças, começou a frequentar os cultos só para ver com seus próprios olhos a mudança no filho. Mas a batalha não tinha terminado. Um dia no trabalho, um colega que conhecia seu passado tentou provocá-lo, lembrando das vezes em que ele havia perdido o controle. E aí, agora você é santinho, é? Acha que essa sua religião vai te segurar para sempre? O jovem sentiu o sangue ferver, a velha natureza querendo voltar. Mas em vez de revidar, ele baixou a cabeça e orou: Senhor, não deixe que eu caia. Dá-me forças. Depois olhou nos olhos do colega e disse, com uma calma que só Deus poderia dar: eu não sou santinho não. Sou um pecador que foi perdoado. E se Deus me libertou, Ele pode libertar você também. O colega sem graça ficou calado. Mais tarde, confessou a outros que nunca tinha visto ninguém reagir daquele jeito. As semanas passaram, e o jovem começou a sentir um desejo no coração: falar do que Deus havia feito por ele. Não por vaidade e não para se exibir, mas porque a gratidão era tão grande que não cabia dentro dele. Um sábado à noite, depois do culto de oração, ele pediu ao irmão que presidia para dar um testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, contou como era antes, como Deus o encontrou, como os irmãos oraram por ele e como, pouco a pouco, o Senhor foi mudando seu coração. Não houve aplausos, não houve gritos. Só silêncio, lágrimas e muitos amém baixinhos, enquanto os irmãos ouviram e se alegraram com mais uma prova de que Deus não abandona quem o busca. Depois daquele dia, outros jovens da congregação, que também lutavam contra a ira, contra a rebeldia, começaram a procurá-lo. Como você conseguiu? Perguntavam. E ele respondia sempre a mesma coisa: não fui eu. Foi Deus. Eu só me ajoelhei e pedi ajuda. E ele não me deixou no chão. Alguns deles, encorajados, também começaram a buscar ao Senhor com mais sinceridade. Um deles, que tinha o mesmo problema de explosões de raiva, confessou: eu achava que nunca ia conseguir mudar. Mas se Deus mudou você, pode mudar a mim também. E assim, o testemunho daquele jovem se tornou uma semente que Deus usou para tocar outras vidas. Mas a prova maior ainda estava por vir. Um dia ele recebeu uma notícia que no passado teria feito com que perdesse o controle. Um parentesco distante que sempre o provocava havia falado mal dele para outros familiares, inventando mentiras. Antigamente, ele teria ido até a casa da pessoa, gritado, talvez até partido para a violência. Mas agora, em vez de explodir, ele foi até a igreja, ajoelhou-se no banco e orou: Senhor, tu sabes a verdade. Não deixe que o meu coração se encha de amargura. Dá-me sabedoria para agir como tu queres. Depois, procurou o irmão mais velho e pediu conselho. Juntos oraram e decidiram que a melhor atitude era o silêncio e a oração, deixando que Deus tratasse da situação. Dias depois, aquele mesmo parentesco, sem entender por que o jovem não havia reagido como antes, apareceu na igreja. Curioso, entrou e sentou-se no fundo. Ouviu o culto, viu a ordem, sentiu a presença de Deus. No final, o jovem se aproximou dele não com raiva, mas com paz e disse: se você quiser, podemos conversar. Não tenho nada contra você. O homem, surpreso, só balançou a cabeça e saiu. Mas algo havia mudado nele também. Alguns meses depois, ele voltou, desta vez para ficar. Hoje é mais um irmão na congregação, louvando ao mesmo Deus que transformou aquele jovem que um dia foi seu inimigo. E assim a história daquele que foi curado do transtorno explosivo se tornou mais um exemplo de como Deus age quando nos entregamos a Ele. Não foi com remédios, não foi com terapia humana, não foi com forças próprias. Foi com oração, com a palavra, com a comunhão dos santos e, acima de tudo, com a misericórdia de um Deus que não desiste de ninguém. Ele poderia ter desistido daquele jovem, poderia ter deixado que ele se perdesse nas próprias paixões. Mas não. Porque Deus não olha para nós como nós olhamos para nós mesmos. Ele vê além das nossas falhas, além dos nossos erros. Ele vê o que podemos ser se nos rendermos a Ele. Hoje aquele jovem não é mais conhecido pela sua raiva, mas pela sua fé. Não é mais lembrado pelas brigas, mas pelas orações. E quando alguém novo chega à congregação e ouve sua história, não ouve um relato de autossuficiência, mas de dependência total de Deus. Porque ele sabe, melhor do que ninguém, que a vitória não é sua, mas do Senhor. E que se um dia vier a cair, não será por falta de aviso, mas por ter se esquecido de que sozinho não é nada. Por isso, toda vez que ele se ajoelha para orar, ele agradece. Agradece pelos irmãos que não desistiram dele. Agradece pela palavra que o guiou. Agradece pelo Espírito Santo que o consolou. E acima de tudo, agradece por um Deus que, quando todos diziam que ele não tinha jeito, estendeu a mão e disse: Filho, vem a mim. E essa é a mensagem que ele leva a todos que ainda lutam. Não importa quão profundo seja o poço, não importa quão escura seja a noite, Deus está ali.
Basta estender a mão, basta clamar. Porque Ele não é Deus apenas dos que já estão firmes, mas também dos que ainda tropeçam, dos que ainda choram, dos que ainda lutam, dos que, como aquele jovem um dia foi, ainda não sabem como sair das trevas, mas querem a luz. Que este relato não seja apenas uma história, mas um convite. Um convite para quem ainda acha que não há saída. Para quem ainda acha que sua natureza é forte demais. Para quem ainda acha que Deus não ouve. Porque Ele ouve. Ele libera. Ele transforma. Basta que nos cheguemos a Ele com um coração quebrantado, dispostos a deixar que Sua vontade seja feita em nós. E quando isso acontece, como aconteceu com aquele jovem, a gente descobre que a maior cura não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Não é a falta de lutas, mas a certeza de que nelas não estamos sozinhos. Porque no final das contas a vitória não está em nunca cair, mas em sempre se levantar com a ajuda de aquele que nos sustenta. Que Deus abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram e dê esperança aos que ainda não a têm. Porque como aquele jovem aprendeu, e como muitos outros na congregação cristã no Brasil podem testemunhar, Deus opera, ainda hoje, ainda aqui, ainda em você. Aquele jovem que antes era conhecido pelos gritos e pelas portas batidas com violência, hoje é conhecido por outra coisa, o sorriso tranquilo com que cumprimenta os irmãos na porta do salão de reuniões. Não foi um caminho fácil. Não foi da noite para o dia, mas foi real, e foi Deus quem fez. Ele mesmo conta que nos primeiros meses depois daquela noite em que se ajoelhou chorando, ainda havia recaídas. A carne ainda ardia, as palavras ainda subiam pela garganta como fogo, e por vezes ele se pegava apertando os punhos sem querer. Mas então se lembrava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E respirava fundo. Não era mais ele sozinho contra o mundo. Era ele fraco, mas com um Deus forte ao seu lado. Uma irmã da congregação que o conhecia desde criança certa vez lhe perguntou, e quando vem aquele pensamento ruim, o que você faz? Ele respondeu com simplicidade, oro. Mesmo que seja só Senhor, me ajuda, eu oro. E é assim que tem sido. Não com fórmulas, não com palavras bonitas, mas com um coração que clama. Porque Deus não olha para a eloquência, mas para a sinceridade. Há pouco tempo, ele estava no trabalho quando um colega, sem querer, derrubou uma ferramenta pesada bem perto do seu pé. Antigamente, isso teria sido motivo para uma explosão, xingamentos, empurrões, talvez até uma briga. Mas dessa vez ele apenas se abaixou, pegou a ferramenta e disse, tudo bem, irmão. Cuidado da próxima. O colega ficou tão surpreso que perguntou, você não vai brigar? E ele sorriu, já briguei demais na vida. Agora eu tenho paz. Essa paz não é ausência de provas. Não muito tempo atrás, ele perdeu o emprego. As contas se acumularam, e a tentação de desanimar foi grande. Mas na reunião de domingo, quando o irmão que presidia leu lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, foi como se aquelas palavras fossem só para ele. Naquela noite em casa, depois de orar com a família, recebeu uma ligação. Um antigo patrão precisava de alguém urgente, e ele foi o primeiro a vir à mente. Coincidência? Ele ria ao contar. Não, foi Deus. Sua mãe, que tanto chorou por ele nos anos difíceis, hoje não cansa de agradecer. Eu via meu filho se destruindo e não sabia o que fazer. Mas Deus sabia. Ele ouviu minhas orações, mesmo quando eu não tinha mais palavras. Ela conta que em uma das piores crises, quando ele quebrou um vaso contra a parede, ela se ajoelhou no meio dos cacos e só conseguiu dizer, Senhor, se tu não fizer algo, eu não aguento mais. E o Senhor fez. Não do jeito que ela imaginava, não na velocidade que ela queria, mas fez. Agora, ele ajuda outros jovens que passam pelo mesmo. Não com sermões, mas com a própria vida. Eu digo a eles, eu já estive onde você está. E se Deus me tirou de lá, Ele pode te tirar também. Um desses jovens, depois de ouvi-lo, desabafou, mas eu não consigo controlar minha raiva. E ele respondeu, ninguém consegue. Só Jesus. Deixa Ele entrar no seu coração. Não foi uma resposta teórica. Foi a voz de quem sabe o que é ser libertado. As mudanças não foram só nele. Sua família toda sentiu. O pai, que antes chegava em casa tenso, temendo o que encontraria, agora chega e vê o filho lendo a Bíblia ou ajudando a mãe na cozinha. As irmãs, que antes se escondiam no quarto quando ele estava irritado, agora brincam com ele, sabendo que não serão magoadas. É como se tivéssemos ganhado de volta o irmão que perdemos, diz uma delas. E as provas de que Deus operou não param por aí. Há pouco tempo ele foi visitado por um antigo amigo, daquele tempo em que andava em más companhias. O amigo, ao vê-lo tão diferente, perguntou, o que aconteceu com você, cara? Você tá outro.
Ele não hesitou, Deus mudou minha vida. O amigo ri incrédulo, sério? Isso aí é coisa de filme. E ele, tranquilo, respondeu, não é filme, é real. E pode ser real para você também. Não que tudo seja perfeito. Há dias em que a tentação de voltar ao velho jeito ainda bate à porta. Mas agora ele sabe o que fazer, orar. E se não conseguir orar, ficar quieto até passar. Porque aprendeu que a vitória não está em nunca sentir raiva, mas em não deixar a raiva dominar. Antes, eu era escravo dos meus sentimentos. Hoje eu sou livre em Cristo. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, "Quão bom é confiar no Senhor", ele sentiu algo tão forte que as lágrimas vieram sem chamar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque ali, naquele salão simples, entre irmãos que também já tinham sido quebrantados e restaurados, ele entendia, não era merecimento seu. Era graça, pura e merecida, transformadora. E é essa graça que ele quer que outros conheçam. Não uma religião de regras, mas um Deus que cura. Não uma fé de palavras, mas uma fé que muda a vida. Porque, como ele mesmo diz, se Deus mudou um homem como eu, que não tinha esperança, ele pode mudar qualquer um. Basta querer. Hoje, quando ele lê na Bíblia, eis que te dou por luz aos gentios, para que sejas a minha salvação até a extremidade da terra, ele sente que aquilo é para ele também. Não que vá pregar em outros países, mas que no seu círculo, na sua família, no seu trabalho, ele pode ser um pouco dessa luz. Um testemunho de que Deus ainda opera. Ainda hoje. Ainda aqui. E assim, passo a passo, ele segue. Não como um herói, mas como um homem que sabe de onde foi tirado. Não como alguém que nunca mais cai, mas como alguém que, quando cai, sabe em quem se levantar. Porque a maior lição que aprendeu não foi como controlar a raiva, mas como confiar em Deus. E essa, sim, é uma lição que ninguém lhe tira. Que este relato não seja apenas lido, mas sentido. Que toque quem ainda acha que sua luta é grande demais para Deus. Que alcance quem ainda pensa que a mudança é impossível. Porque se há uma coisa que a congregação cristã no Brasil tem visto ao longo dos anos, é que não há vida tão dura que Deus não possa amolecer. Não há coração tão endurecido que ele não possa quebrantar, não há noite tão escura que ele não possa iluminar. E se você que lê estas palavras, está passando por algo semelhante, ou pior, saiba, Deus não se impressiona com a sua luta. Ele não fica parado esperando você se consertar sozinho. Ele diz, vem a mim, assim como disse aquele jovem, assim como diz a você agora. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue operando maravilhas. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas. Não só nos milagres visíveis, mas nas mudanças silenciosas do coração. Porque no final, é isso que importa, um coração transformado por Ele. Um coração que mesmo nas provas pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E que essa seja a certeza de todos nós, que não importa o vale, não importa a sombra, Ele está conosco. Sempre. Até o fim.